Se você condensasse toda a história da vida em um único dia de 24 horas, então os humanos modernos, ou seja, o Homo sapiens, teriam surgido há menos de 8 segundos. Em outras palavras, nós não somos tão antigos assim. E ainda assim, nesses poucos segundos que representam cerca de 350 mil anos da nossa existência, a Terra mudou. Em alguns aspectos, não mudou muito, mas em outros, mudou de forma impressionante. E se de alguma forma você fosse enviado de volta ao momento em que os humanos surgiram pela primeira vez, veria muita coisa estranha. Mas o que exatamente você veria? Naquela época, o Homo sapiens estava restrito à África continental e permaneceu ali por bastante tempo, sem se deslocar muito, até que pessoas anatomicamente modernas finalmente se dispersaram cerca de 70 mil anos atrás. Ou pelo menos, essa é a dispersão cujos descendentes sobreviveram para povoar o mundo. Durante esse longo período de permanência dentro da África, nossos ancestrais teriam encontrado uma grande variedade de biomas. E mais importante, animais que, feliz ou infelizmente, dependendo de como você vê a questão, já não respiram nem caminham mais sobre a face da Terra. De imediato, você pode estar imaginando coisas como tigres dente de sabre, estegodontes de aparência maluca e outros animais estranhos do Pleistoceno, ou da chamada Era do Gelo. E embora criaturas assim realmente tenham existido em outras partes do mundo, não eram elas que os primeiros humanos modernos viam. Na verdade, muitos dos animais icônicos que associamos à pré-história recente ou nunca viveram na África ou já tinham desaparecido completamente do continente quando evoluímos. Em vez disso, a África seguiu um caminho bem diferente em comparação com outras regiões. Ali, os animais hoje extintos tendiam a se parecer bastante com aqueles que ainda existem, apenas com algo errado neles. Um ótimo exemplo disso é o Paleoloxodon. Além das saliências ósseas bem visíveis no topo do crânio, esse elefante extinto parecia muito com os elefantes atuais, especialmente se visto de longe. Mas ao se aproximar, ficava claro que suas proporções estavam todas fora do padrão, porque esse mamífero era um gigante. Atualmente, ele é considerado o maior mamífero que já caminhou sobre a Terra, e ao mesmo tempo, também é considerado o menor elefante que já existiu. E como isso é possível? Bem, existiam várias espécies pertencentes a esse gênero, que variavam enormemente em tamanho. A maioria delas foi extinta até o final do Pleistoceno. Enquanto isso, a maior parte das espécies que ainda restavam era encontrada fora da África, deixando apenas uma espécie que os primeiros humanos modernos chegaram a testemunhar, o Paleoloxodon jolensis. Essa espécie, com cerca de 130 mil anos, não era o maior Paleoloxodon, mas definitivamente estava entre os maiores. É provável que tenha sido um descendente direto do segundo maior membro do grupo, o Paleoloxodon rex. E com base nos poucos restos que temos, tudo indica que o jolensis era bastante semelhante em tamanho ao seu antecessor. Algo impressionante, considerando que o rex foi recentemente estimado em 4,2 metros de altura nos ombros, ou cerca de 13,9 pés, com peso de 15,3 toneladas. Isso o tornaria literalmente mais pesado do que qualquer terópode já conhecido, e quase 50% maior do que o mais pesado elefante africano da savana já registrado. E agora você provavelmente não fica surpreso ao saber que esse tamanho também se estendia às presas. Mas mesmo para um elefante de 15 toneladas, elas eram anormalmente enormes. O Paleoloxodon, de modo geral, apresentava a maior proporção entre comprimento das presas e tamanho do corpo entre todos os elefantes conhecidos. Isso resultava em presas tão longas quanto o corpo inteiro de certas espécies de elefantes. Essas presas também eram mais retas do que o normal e ficavam mais próximas do solo, o que permitia ao jolensis atingir facilmente objetos menores e interagir diretamente com o chão. Em algumas situações, ele talvez usasse as presas como uma espécie de pá. E para tornar esse mamífero só um pouco mais ameaçador, aquelas protuberâncias que eu mencionei antes provavelmente tinham a função de aumentar a letalidade das presas. Elas serviam como pontos de ancoragem para vários músculos grandes, responsáveis por sustentar a cabeça. Isso permitia que o animal balançasse suas armas com força e velocidade ferozes. Diante disso, seria de se esperar que qualquer criatura sensata entendesse que não se deve mexer com um elefante gigante turbinado. Ainda assim, pesquisadores acreditam que humanos modernos podem de fato ter caçado esses verdadeiros colossos. Embora não exista uma prova concreta disso, sabemos que outras espécies do gênero Homo na Eurásia eram capazes de caçar e esquartejar regularmente Paleoloxodon de tamanho semelhante, usando lanças como armas. Sem contar que nesse mesmo período, o Homo sapiens já utilizava dardos de arremesso. No entanto, se a caça realmente acontecia, ela provavelmente não era algo rotineiro. Afinal, o Paleoloxodon era o maior animal de todo o continente.
qualquer tentativa envolvia uma enorme quantidade de riscos. Sem contar que havia muitos outros animais da megafauna disponíveis, menores e bem menos armados. E embora muitas vezes isso tornasse a caça mais simples, menor nem sempre significava fácil. Basta olhar para o Sinceros anticus, conhecido popularmente como búfalo gigante. Apesar de ser várias vezes menor que o Paleoloxodon, esse bovídeo extinto ainda era uma verdadeira ameaça. Na verdade, ele era o maior bovídeo que já viveu na África. Os adultos mediam cerca de 3 metros de comprimento, ou 10 pés, e atingiam 1,85 m de altura na cernilha, cerca de 6,1 pés, o que os tornava mais altos do que a maioria dos alces. Eles também eram completamente envolvidos por músculos densos e possuíam ossos robustos, o que lhes conferia um peso considerável, com machos maiores ultrapassando com frequência 2,2 toneladas, um valor semelhante ao peso de um rinoceronte branco, o maior rinoceronte vivo atualmente. E ao fazer essa comparação, é preciso lembrar que os rinocerontes possuíam uma pele praticamente blindada, o que contribui para aumentar seu peso. Já os Sinceros anticus era basicamente músculo, osso e, bem, um pouco de queratina. Afinal, esses animais também tinham chifres que fariam muitos rinocerontes passarem vergonha. Cada um projetava-se lateralmente, era levemente curvado e extremamente longo, possivelmente ultrapassando 1 metro de comprimento ou cerca de 3 pés cada. Eles lembravam chifres dos búfalos d'água, grupo ao qual essa espécie é intimamente aparentada. Em indivíduos maiores, acredita-se que esses chifres podiam alcançar até 3 metros de ponta a ponta, ou cerca de 10 pés, um comprimento equivalente ao de uma cesta de basquete, e maior do que os chifres da maioria dos ceratopsídeos, incluindo alguns que tinham quase 3 vezes o tamanho corporal desse bovídeo. Para sustentar esse porte e um corpo tão massivo, o búfalo gigante provavelmente precisava pastar enormes quantidades de vegetação. Isso, combinado com a presença de grandes manadas, fazia com que esse bovídeo tivesse impactos profundos nos ambientes em que vivia, abrindo verdadeiros corredores na paisagem com seus deslocamentos. Por causa dessa característica, eles teriam sido relativamente fáceis de rastrear, o que abria espaço para que alguns dos predadores mais ousados, talvez os humanos, se aventurassem a caçá-los, muito embora encontrar um desses animais fosse significativamente mais fácil do que matá-lo. Afinal, eles não tinham o menor receio de usar seus chifres, algo que sabemos graças a registros reais feitos por nós mesmos. Esses grandes touros aparecem com frequência na arte rupestre espalhada pela África. Muitas vezes, são retratados em meio a combates, normalmente contra outros indivíduos da mesma espécie. A maioria das cenas mostra os animais de frente um para o outro, usando os chifres para arremeter contra o oponente. Essas lutas eram tão comuns que os Sinceros anticus detêm o título de animal com maior número de representações de violência na arte pré-histórica. Isso sugere fortemente que esse bovídeo tinha um temperamento bastante explosivo. E provavelmente ajudava o fato de que ele podia atingir velocidades máximas de cerca de 35 milhas por hora, ou 56 km por hora. Isso significa que qualquer coisa com a qual ele colidisse, talvez com exceção de um Paleoloxodon, simplesmente era atropelada. É claro que apesar dos chifres enormes, do tamanho e da ferocidade, isso não nos impediu de caçá-los. E também não impediu os outros nós. Estou falando de outros humanos. Como você provavelmente sabe, várias espécies do gênero Homo já caminharam sobre a Terra. Mas as pessoas tendem a esquecer que a evolução humana não foi uma escada reta, em que uma espécie substituía a outra até chegar em nós. Na realidade, não foi nada disso. O que existiu foi uma sobreposição surpreendente entre diferentes espécies. Essa sobreposição atingiu um ponto máximo justamente na época do surgimento dos humanos modernos. Cerca de 300 mil anos atrás, havia 4 espécies de Homo vivendo na África ao mesmo tempo. Não necessariamente nos mesmos lugares, é claro, mas isso significa que poderíamos ter nos deparado com cada uma delas separadamente. Além do Homo sapiens, estavam presentes o Homo naledi, o Homo rhodesiensis e o Homo heidelbergensis, uma diversidade considerável. Nesse período, algumas dessas espécies já existiam havia centenas de milhares de anos. Enquanto isso, nós éramos os recém-chegados. E embora todas compartilhassem muitas semelhanças conosco, é razoável pensar que algumas fossem vistas como diferentes pelos nossos ancestrais, especialmente o Homo naledi, o mais estranho do grupo. Esse humano arcaico era relativamente primitivo em comparação com os outros. Ele lembrava bastante os australopitecos, hominíneos ainda mais antigos, dos quais o gênero Homo descendeu. Assim como seus antepassados, o naledi tinha grande afinidade com ambientes arbóreos. Seu corpo indicava um estilo de vida mais adaptado às árvores e uma capacidade reduzida de correr de forma eficiente no solo.
Eles também eram bem pequenos quando comparados a nós. Na verdade, estão entre os menores humanos que já existiram e possuíam cérebros proporcionalmente pequenos. Até agora, nenhum tipo de cultura material foi associada a eles, o que pode indicar um nível tecnológico mais limitado, possivelmente insuficiente para competir conosco ou com outras espécies de Homo. Além disso, sua dieta também parecia pouco competitiva. Ela era composta por alimentos abrasivos, recolhidos diretamente do chão, muitas vezes cobertos de poeira ou terra, algo que se reflete no desgaste intenso observado em seus dentes. Para os humanos modernos, teria sido bastante claro que esses indivíduos eram diferentes, mas uma linha muito mais tênue surgia com os demais, em especial com o Homo heidelbergensis. Enquanto o Homo naledi é conhecido exclusivamente da África do Sul, o heidelbergensis é registrado em vários países africanos. Além disso, ele acabou deixando o continente em determinado momento. No geral, era bastante comparável aos humanos modernos, compartilhando estatura semelhante à nossa e um tamanho de cérebro próximo ao atual. Onde eles realmente diferiam era na parte inferior do corpo. Ali, eram mais parecidos com os neandertais, apresentando tórax largo e uma estrutura corporal robusta. Isso os tornava mais resistentes e provavelmente mais fortes do que nós. Em um confronto direto entre nós e eles, eu já sei em quem apostaria. Eles também possuíam um nível tecnológico equivalente ao nosso. Seus vestígios aparecem frequentemente associados ao uso do fogo, à construção de estruturas, ao uso de lanças, ferramentas de mão e até mesmo à arte. Esses avanços acabaram permitindo que se espalhassem amplamente, ocupando diversas regiões da África. Nesse contexto, desfrutavam de uma dieta composta majoritariamente por carne, já que eram especializados na caça de grandes animais. Tecnicamente, isso poderia ter gerado confrontos com Homo sapiens, nos quais a violência talvez tenha ocorrido. No entanto, de forma curiosa, existe a possibilidade de que algumas interações tenham sido resolvidas com palavras, e não com agressões. Ou melhor dizendo, com sons. Estudos sobre o osso hioide e o ouvido médio desses hominíneos indicam que eles teoricamente poderiam ter tido uma fala semelhante à humana, e que possuíam uma forma inicial de linguagem, o que, por sua vez, teria facilitado o trabalho em equipe. E, de fato, alguns sítios arqueológicos demonstram cooperação avançada. Um deles, no Quênia, contém os restos de mais de 50 indivíduos de Theropithecus oswaldi abatidos e processados, uma evidência clara de que o heidelbergensis levava esse negócio a sério. E esse mesmo negócio provavelmente se estendia ao Homo rhodesiensis, um hominídeo um pouco mais antigo. Ele é conhecido principalmente da Zâmbia e era tão semelhante ao heidelbergensis em termos de estrutura corporal e anatomia craniana que muitas pessoas acreditam que se trate apenas de um sinônimo de heidelbergensis e não de uma espécie distinta. Seja como for, fica claro que esses dois grupos eram inteligentes e bastante semelhantes aos humanos modernos. Isso torna qualquer possível contato entre eles e nós um tema de grande interesse. No entanto, até o momento, não há evidências diretas de interações entre essas populações. Ainda assim, existe pelo menos um estudo que sugere que nós, em certa medida, nos miscigenamos com heidelbergensis na África subsaariana. Na verdade, há pesquisadores que acreditam que eles sejam nossos ancestrais diretos. Porém, é importante mencionar que essa ideia tem recebido bastante contestação nos últimos anos. Mesmo assim, tecnicamente, ainda é uma possibilidade envolta em mistério. E assim como nossas interações nebulosas com outras espécies do gênero Homo, outra grande área de incerteza envolve talvez a criatura com a aparência de babuíno mais assustadora que a natureza já produziu, o Dinopithecus. Por enquanto, é basicamente uma aposta dizer se esse primata chegou ou não a encontrar o Homo sapiens. Ele é extremamente raro no registro fóssil, e existe a possibilidade de que já estivesse extinto quando nós surgimos. Ainda assim, era uma criatura tão estranha e intimidadora que vale a pena mencioná-la. Com um nome que literalmente significa macaco terrível, o Dinopithecus era um primata maior do que um homem médio. Alguns espécimes chegavam a pesar cerca de 77 quilos, ou 170 libras. Ele vinha equipado com músculos enganosamente poderosos e possuía um crânio gigantesco, que abrigava caninos ameaçadores, cerca de 20% maiores do que os observados nos maiores babuínos atuais. Até o momento, seus fósseis só são conhecidos da África do Sul e da Etiópia. Acredita-se que levasse um estilo de vida semelhante ao dos babuínos, passando a maior parte do tempo no solo. Em vez de se balançar entre as árvores, vagava pelas paisagens abertas, o que tornaria encontros diretos ainda mais prováveis, caso suas épocas realmente tenham coincidido.
No entanto, ao contrário dos babuínos e diferente da maioria de seus parentes próximos, o Dinopithecus raramente consumia grama ou alimentos típicos da savana. Em vez disso, se empanturrava de frutas e, ocasionalmente, de carne. Paleontólogos acreditam que ele fosse um alimentador oportunista, provavelmente consumindo mais tecido animal do que a grande maioria dos primatas havia feito até então. Além disso, graças ao seu tamanho e aos caninos impressionantes, alguns pesquisadores especulam que espécies de Homo mais antigas e menores podem ter feito parte desse cardápio ocasional. O único lado positivo aqui é que, graças ao nosso tamanho e à nossa tecnologia, é provável que nós estivéssemos fora dessa lista. E, obviamente, eu não desejo nada de ruim aos nossos ancestrais, mas seria curioso se eles realmente tivessem convivido com esse babuíno essencialmente turbinado. Ainda assim, apesar de não ser nem de longe tão perigoso, havia outro animal que combinava com a estranheza do Dinopithecus e que, com certeza, viveu ao nosso lado, o Rusingoryx, também conhecido como Gnu dinossauro. Sim, ele parecia um pouco estranho quando comparado aos artiodáctilos atuais, graças ao pescoço longo e espessado. Mas apenas olhando, você talvez não percebesse o quão bizarro ele realmente era. Para isso, seria preciso usar os ouvidos, porque embora esse mamífero não se parecesse com um dinossauro, ele certamente soava como um, mais especificamente, como um hadrossauro. Quando foi descoberto, os paleontólogos notaram que dentro do crânio, o Rusingoryx possuía grandes estruturas nasais em forma de trombeta, algo totalmente diferente de tudo o que se conhece em outros mamíferos, e ao mesmo tempo, assustadoramente semelhante às estruturas encontradas em hadrossauros. Na verdade, esse design é tão único que os pesquisadores não conhecem nenhum outro animal além dos lambeossauríneos que apresente uma anatomia desse tipo. Os cientistas que descreveram essa criatura acreditam que ela tenha desenvolvido esse instrumento por evolução convergente. Isso teria ocorrido devido ao estilo de vida compartilhado com os hadrossauros, já que ambos viviam em grandes manadas e ocupavam áreas relativamente abertas. Nesse contexto, uma forma de comunicação única teria sido extremamente útil. Além disso, tanto os hadrossauros quanto os Rusingoryx possuíam diretas altamente especializadas e, consequentemente, dentes especializados. Isso pode ter levado de forma indireta ao desenvolvimento de estruturas cranianas únicas, resultando nesses curiosos canais nasais. No caso do Rusingoryx, acredita-se que ele fosse capaz de produzir sons tão graves, muito abaixo de sua faixa vocal normal, que poderia alcançar o infrassom, uma frequência baixa demais para que os humanos consigam ouvir. Em outras palavras, eles poderiam estar literalmente em uma disputa vocal intensa e ainda assim tudo pareceria silencioso para nós. Ou talvez esse silêncio tenha acabado despertando nosso apetite. E digo isso porque entre todos os animais mencionados até agora, o Rusingoryx é o único para o qual existe evidência esquelética direta de predação por Homo sapiens. Um grupo encontrado no Quênia apresenta marcas claras de esquartejamento e foi localizado ao lado de ferramentas humanas. A forma como esse grupo morreu sugere que os humanos provavelmente caçavam esse bovídeo do tamanho de um gnu em massa. E há quem especule que tenham sido justamente os humanos os responsáveis finais por levá-lo à extinção. Outro animal que também acabou se juntando à lista dos extintos, mas provavelmente não por causa dos humanos, é um que à primeira vista tem um rosto bastante familiar, o Metridiocorus. Trata-se de um suíno extinto que poderia facilmente ter ocupado o lugar do Pumba em O Rei Leão, já que era superficialmente uma cópia quase exata dos javalis africanos que conhecemos hoje. E de fato, acredita-se que ele seja um ancestral direto desses animais. A grande diferença, porém, é que esse javali pré-histórico era um verdadeiro trambolho. Em tamanho, os exemplares médios eram tão grandes quanto os maiores javalis africanos atuais, com a maioria medindo cerca de 1,52 m de comprimento, ou aproximadamente 5 pés. Isso já é impressionante, mas onde a coisa realmente fica insana é no peso, porque embora hoje existam javalis que atinjam esse comprimento, o Metridiocorus era extremamente compacto. Tão compacto, na verdade, que uma de suas espécies literalmente recebe o nome Compactus. Indivíduos desse grupo podiam pesar mais do que o dobro de um javali moderno com o mesmo comprimento. Algumas estimativas chegam a sugerir pesos superiores a meia tonelada nos maiores exemplares, ou seja, basicamente um cavalo, só que com formato de javali. E como você já deve saber, javalis africanos podem ser bastante temperamentais e agressivos, algo que provavelmente também se aplicava a esse suíno antigo. Essa possibilidade não é nada atenuada pelo fato de que o Metridiocorus possuía 4 presas, proporcionalmente mais longas, mais afiadas e mais retas do que as observadas hoje. Isso fazia com que sua cabeça lembrasse quase o Tagomaiser de um estegossauro.
Assim como seus parentes atuais, o Metridiocorus provavelmente usava essas presas para diversas funções, incluindo combates. Então, seria melhor manter distância desse sujeito. O que não era tarefa fácil, já que ele estava presente em uma boa parte do continente africano e costumava passar boa parte do tempo ao ar livre, levando um estilo de vida de pastagem constante. E esse animal, assim como os outros que mencionamos, não era o único rosto familiar presente naquela época. Afinal, existiam também muito mais tipos de rinocerontes, zebras e girafas do que vemos hoje. Diferente desse suíno, eles não eram necessariamente monstruosos em tamanho quando comparados aos seus parentes atuais, mas cada um trazia suas próprias particularidades. Por exemplo, existia uma subespécie de zebra que habitava o Saara, um lugar que hoje não possui zebra nenhuma. Também havia uma girafa ligeiramente mais alta do que as modernas, que ainda por cima gostavam de viajar para fora da África de vez em quando, com fósseis conhecidos até mesmo na Turquia. E talvez o mais interessante de todos fosse um rinoceronte peludo, especificamente o Stephanorhinus hemitoecus, mais conhecido como rinoceronte da estepe. Diferente de hoje, esse rinoceronte podia ser encontrado no norte da África há mais de 200 mil anos, e quando comparado aos rinocerontes atuais, o rinoceronte da estepe preferia habitats um pouco mais frios. Isso provavelmente levou ao desenvolvimento de uma pelagem rala, que o fazia lembrar vagamente um rinoceronte lanudo, ainda que não fosse tão grande quanto ele, sendo mais comparável ao rinoceronte branco. Apesar do nome, esse rinoceronte não se limitava às estepes. Ele também patrulhava florestas e áreas de mata, ambientes onde sabemos que ele entrava em contato frequente com humanos. E como sabemos disso? Bem, de acordo com a explicação de North2, hominíneos caçam megafauna há centenas de milhares de anos. Isso inclui os primeiros humanos modernos. Diversos sítios arqueológicos nos mostraram evidências de caça e esquartejamento desse animal. Entre eles, um conjunto de ferramentas de pedra encontrado na Jordânia, datado de cerca de 250 mil anos atrás. Pode parecer difícil de acreditar que humanos antigos fossem capazes de abater um animal tão grande usando apenas ferramentas simples. Ainda assim, por meio da experimentação, descobri que essas armas eram capazes de muito mais do que você imagina. Dardos simples de madeira conseguem perfurar facilmente órgãos vitais se passarem entre as costelas. Já pontas de pedras são capazes até mesmo de atravessar ossos. Nessa época, os humanos já haviam desenvolvido ferramentas de pedra sofisticadas, que eram fixadas em lanças e, ao que tudo indica, arremessadas. Com a estratégia certa, essas pessoas teriam sido capazes de derrubar praticamente qualquer animal do seu mundo. Também há evidências de que esse rinoceronte era visto com grande estima e respeito, pelo menos se considerarmos que esses comportamentos possam ser atribuídos aos neandertais. O rinoceronte da estepe foi um dos poucos animais que ocasionalmente se tornavam troféu para caçadores neandertais. Ao que tudo indica, seus crânios eram mantidos como prêmios. Curiosamente, apesar de existirem muitas evidências de que esse animal foi caçado, um estudo concluiu que há pouco suporte para a ideia de que seu desaparecimento, ocorrido há cerca de 35 mil anos, esteja diretamente ligado à caça excessiva por humanos. Ainda assim, como acontece com muitas extinções do Pleistoceno, o assunto segue em debate. Depois desse vídeo, passe lá no canal de North2 para conhecer os animais aterrorizantes que os primeiros nativos americanos encontraram, as evidências que temos dessas interações e a eficácia da tecnologia de ferramenta de pedra que eles utilizavam. E agora voltamos ao zoológico extinto. De modo geral, muitos dos animais que se extinguiram na África durante o final do Pleistoceno estavam condenados com ou sem a nossa presença. E quando comparada ao resto do mundo, a África conseguiu preservar uma quantidade notável de sua megafauna. Esse é um dos principais motivos pelos quais os humanos extintos não chegaram a ver uma quantidade absurda de criaturas realmente bizarras, porque no final das contas, as mais estranhas ainda estão entre nós, e que continue assim. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.